Oi, vamos falar um pouquinho sobre zinco, né? Vocês devem ter notado que eu mudei a sequência das aulas. Eu vou tentar falar dos elementos mais importantes antes de julho. Em julho vocês têm umas fériasinhas, mas não acho que vocês vão ficar quietinhos não, porque julho eu vou fazer algumas aulinhas extras, né? Uma aulinha de formulação e vamos ver se a gente faz mais alguma coisa. Bem, eu tirei a numeração da aula porque eu não acerto com a Patrícia que número é, né? Então sempre eu mando falando que é um número, ela vem e fala que é outro, e aí confunde um pouquinho a cabecinha de vocês, tá bom? Vamos falar de zinco. Zinco eu considero um elemento muito importante no dia a dia. E uma coisa que me atrai muito no zinco são os estudos mais recentes, né? Zinco faz parte de mais de 300 enzimas do nosso organismo, algumas importantes, aliás, todas são muito importantes, né? Mas algumas mais importantes, né, como a supraoximutase, para mim que estudo radicais livres, mas se você pensa em osso, é a fosfatase alcalina, né? Então várias enzimas dependem de zinco para sua função. Muito bem, o zinco, ele após absorvido, né, ele cai no plasma, ele se liga a alfa-2 macroglobulina e é distribuído pelo seu corpo, né? E a gente acha que essa distribuição caminha muito para o sistema nervoso central. O zinco é eliminado nos rins, né? Então é um produto de fácil eliminação. A absorção dele há uma certa competição, por exemplo, com cálcio, com cádmio, né, com cobre, há uma competição. Realmente o zinco ele compete com praticamente todos os metais, porque quando você ingere uma grande quantidade dele, ele induz a produção de metalotioneinas, e essas metalotioneinas diminuem a absorção, por exemplo, de cobre e de cádmio. No caso do cádmio, pode ser interessante porque ele acaba sendo um produto que compete com o cádmio na sua toxicidade. Bom, o zinco, quando ele é injetado, ele cai diretamente no plasma e é distribuído, né? O seu osso, né? O zinco acumula bastante no osso, assim como magnésio, cálcio e outros metais. O zinco no fígado, eu sempre falo para o pessoal assim, gente, o zinco é muito bom para o fígado. Por quê? Você ingere o zinco, ele produz metalotioneinas no seu fígado e lá ele faz o quê? Ele funciona como antioxidante e hepatoprotetor. E essa metalotioneina no fígado, por exemplo, ela diminui o ferro livre, né? Isso diminui a toxicidade do ferro. Então, olha só desse estudo de cinética de zinco radioativo. Não foi um zinco administrado via oral, foi um zinco injetável, né? Então você vê, olha só a distribuição, né, em termos de concentração por grama, né? Então você pode ver que o osso é que tem a maior concentração. A próstata tem grande concentração, o fígado também tem um acúmulo grande, rins, né? Músculo também tem grande. Quando você vê assim o total de zinco em relação ao nosso corpo adulto, tem mais ou menos 2 gramas de zinco, a mulher tem um pouquinho menos. No frigir dos ovos, né? O zinco ele tem ganhado muita força hoje em função do seu efeito no sistema nervoso central. Eu digo para vocês, não passam uns 15 dias que eu não vejo um artigo sobre zinco e sistema nervoso central, principalmente depressão, né? Não está saindo muita coisa sobre zinco e magnésio nessa área. Particularmente na próstata ele é muito acumulado, né? Uma coisa interessante é que no testículo também você tem uma quantidade muito boa de zinco. E se você olhar, né, a concentração de zinco no seu testículo, quer dizer, no seu não, né, no testículo, ele é relacionado à capacidade de fazer espermatozoides, né? Então o zinco ele é necessário para tecidos de alto turnover. Sem zinco, tecidos de alto turnover não funcionam bem. Então geralmente, por exemplo, sistemas de alto turnover são um sistema que tem alta capacidade biossintética. Aí você vai falar assim, pera aí, mas ele está acumulado mais no osso. O osso não tem essa característica. Não, é por conta do depósito dele especificamente. É devido ao depósito, não devido à sua funcionalidade, né? Então, por exemplo, o zinco é muito importante na pele, né? No sistema digestivo. O crescimento do cabelo é dependente de zinco, né? O crescimento da pele, o espermograma, né? A quantidade de espermatozoides que você tem é zinco dependente. Células do rim são dependentes de zinco. O fígado é muito dependente de zinco, por vários motivos, né? Principalmente que o zinco faz parte de várias enzimas que estão situadas no fígado. Basicamente, então, o zinco ele é importante para tecidos de alto turnover. Então, você imagina assim que um eritrócito, um leucócito, um linfócito, você precisa de uma alta concentração de zinco para você
desempenhar bem suas funções. E hoje a gente sabe que de antigamente, né, a patologia associada à deficiência de zinco é a dermatite enteropática acromiante, ou seja, pega os dois principais tecidos de alto turnover, principalmente a pele e o sistema digestivo. Na deficiência de zinco, o seu sistema imune está deficitário, né? Então você terá menos resposta imune. O pessoal fala assim: zinco é importante para a resposta imune, zinco é imunoestimulante, né? Eu não sei se ele é imunoestimulante só, ele faz parte do caminho bioquímico para a produção das células, né? Direciona a maturação de linfócitos T ou B, mas no final das contas o zinco é importante, por exemplo, na replicação, né, das células brancas, ao mesmo tempo como a produção de anticorpos. Então as maiores ações do zinco no nosso corpo em termos de homeostase é o que, né? Ele faz parte de enzimas, né? Então, a catálise, a manutenção da estrutura de proteínas, muito depende de zinco. A sódio, por exemplo. Quem é o ponto ativo é o cobre, né? Mas o que o zinco faz? Ele estrutura, faz a regulação estrutural da proteína. A proteção do DNA, síntese proteica, síntese de lipídio, síntese de DNA, RNA, assim como a proteção do DNA, né? O zinco ele vamos supor, um protetor do seu DNA. A integridade genômica está aqui embaixo, né? O zinco é importante na integridade genômica, na neurotransmissão. Eu não sei se vocês sabem, mas o zinco é liberado junto com alguns neurotransmissores na fenda sináptica. Como segundo mensageiro, né? Faz parte do controle do estresse oxidativo, né? A sintetização redox. Então, por exemplo, as enzimas SOD são estruturadas pelo zinco, né? Regulação da transcrição dos genes, né? A dinâmica do citoesqueleto celular. Então o zinco acaba sendo importante para quê? Para proliferação, sobrevivência e diferenciação das células. Beleza? Então aqui tem o zinco na pele, né? Então olha só, a anidrase carbônica, está aqui o zinco funcionando como base. Aqui já ele está como base ativa, né? A colagenase também são enzimas dependentes de zinco. Aqui você tem a fosfatase alcalina, né? Então você vai ter o que, né? A quebra da adenosina fosfato para adenosina mais o fosfato. Então você tem a anidrase carbônica, que faz o controle, né, da acidez. A colagenase, que é uma enzima associada à destruição do colágeno, que é a metaloproteinase tipo 1, né, MMP1. A fosfatase alcalina também é zinco dependente. Já na superoximutase, ele faz parte da estrutura, mas ele não é responsável exatamente pela ação, né? Então olha aqui, estabilizando a estrutura, e olha aqui as suas metalotioninas. Então quando você ingere zinco em grande quantidade, esse zinco vai levar o seu corpo a uma defesa. O que é essa defesa? Produção de metalotioninas. Essas metalotioninas têm alto teor de cisteína, né? E fica aqui com o SH livre, né? Aqui não está livre porque está ligado no zinco, mas fica com SH livre, né? Então fica a cisteína, que é uma proteína capaz de se ligar a metais como ferro, cobre, zinco, cádmio, né? Tem enxofre, ele é capaz de ligar um monte de produto, inclusive mercúrio, arsênio, né? Então o zinco, por estimular essa produção de metalotioninas, ele tem um efeito neutralizador da toxicidade de alguns elementos, né? O principal, o ferro. Então o zinco, por exemplo, numa sobrecarga hepática de ferro, é muito interessante, assim como o zinco numa intoxicação pelo cádmio, chumbo, mercúrio, arsênio. Você pode usar o produto, o zinco, no dia a dia para você ter esse benefício, além de que esse efeito do zinco vai diminuir a absorção, por exemplo, de alumínio, vai diminuir a absorção, por exemplo, de cádmio no sistema digestivo, né? Então o zinco ele é um produto que deve ser usado com essa forma, é um uso inteligente, né? Então o zinco ele tem vários papéis importantes, né? Na subregulação do mastócito, na degranulação do mastócito. Aí você começa a achar assim, eu posso começar a usar o zinco para respostas alérgicas, né? Sim, né? Na inibição da agregação plaquetária, apesar de que esse estudo em humanos ainda não está comprovado, assim, tipo, eu dou X de zinco, eu vou inibir a agregação plaquetária. Tem um efeito anti-inflamatório, regulando a síntese de prostaglandinas nas suas células da resposta imune, né? E o efeito, né, da atividade dos linfócitos T e B, estimulando a atividade citotóxica e a produção de anticorpos. Então o zinco é importante na resposta imune. Isso tudo está associado a vários fatores, alguns que nós queremos, outros não, né? Inflamação, edema, eritema, dor, calor, né? Dor, calor, rubor, tumor e perda da função é a característica da inflamação.
Então você tem o zinco participando desses papéis todos, né? O seu papel no macrófago a gente não sabe muito bem ainda qual é, mas sabemos que sem o zinco o macrófago ele não se replica da forma como deveria replicar. Isso não porque é o macrófago, é porque qualquer célula tem essa dependência, né? Na pele, por exemplo, ainda, né, tem a regulação do zinco, que é o que chamamos as proteínas zinc fingers, né, que são regulatórios da recepção de um sinal de um hormônio não polimérico, como por exemplo estradiol, como por exemplo a testosterona. O seu efeito na fosfatase alcalina e o seu efeito nas metaloproteinases. Você vai ter um papel do zinco muito importante na pele. Na deficiência de zinco, sua pele não cicatriza bem, sua pele não se estrutura de forma ótima, né? Então o zinco é um produto a ser utilizado, por exemplo, quando você tem uma ferida e quer cicatrizar mais rapidamente essa ferida, ou quando você, por exemplo, induz ao crescimento de cabelo numa alopécia androgenética. O zinco, a falta de zinco vai limitar a velocidade de crescimento do pelo. Tanto é que na deficiência de zinco o cabelo cresce mais lentamente, né? Temos isso como dado, não só o cabelo, né? O pelo também cresce mais lentamente e é um dos marcadores clínicos da deficiência de zinco, ou seja, o crescimento mais lento de cabelo e pelo. Imagina que possa ter deficiência de zinco. Pelos pubianos e pelos axilares também tem outro produto que influencia, que é exatamente o DEA, a deficiência de DHEA, que é a dehidroepiandrosterona, leva a uma diminuição da velocidade de crescimento dos pelos. No caso da alopecia androgenética, o excesso de testosterona, né? E aí o zinco pode ser ruim, porque o zinco estimula, né, a 5-alfa-redutase, tanto é que o zinco é contraindicado em HPB, né, que é hiperplasia prostática benigna, e câncer de próstata, que tem receptores de andrógeno no câncer, né? Então, como ele tem esse papel dele, o zinco a gente não usa, por exemplo, em câncer de próstata. O zinco modula a resposta resposta antioxidante, né? Várias enzimas são zinco-dependentes. Tem o papel do zinco, por exemplo, na diminuição do efeito do ferro na catálise de reação de Fenton, né? E tem também o seu efeito modulando a geração de radicais livres ou de pró-oxidantes. Por exemplo, o glutamato, né? O zinco modula glutamato, entra menos cálcio, menos indução de apoptose de neurônio, melhor metabolismo oxidativo. Então você tem também o zinco como parte de enzimas antioxidantes, né? E a indução da produção de tioneinas, por exemplo. Perdão. Então aqui você tem as consequências da diminuição da ingestão de zinco no seu dia a dia, né? Então você tem o aumento do colesterol, né, o aumento da prevalência de degeneração macular. Inclusive há algum trabalho usando o zinco, né, associando o zinco a tratamento e prevenção de degeneração macular senil. Uma diminuição da concentração plasmática de vitaminas lipossolúveis. Eu não vou ficar na vitamina E, porque, por exemplo, o zinco é importante na produção de quilomicrons, né? Se você não produz quilomicrons, você não absorve bem os lipídios e os lipossolúveis. E aí você inclui vitamina A, beta-caroteno, vitamina E, né, vitamina D, vitamina K. Tudo isso depende da ingestão da presença de zinco no seu corpo e a produção de quilomicrons. É clássica a deficiência de zinco causando deficiência de vitamina A no corpo, né? Um acúmulo de células envelhecidas com telômeros encurtados, né? Uma falha da resposta imune, tanto a celular quanto a humoral, né? Principalmente uma falha também dos linfócitos derivados do timo e das células natural killer. Anormalidades na formação do osso. Se você quer mineralizar seu osso bem, você não pode ter deficiência de zinco, porque você vai ter deficiência, né, na síntese de osso, osteoporose, diarreia, né, pneumonia, dermatite enteropática, que é a patologia que é muito conhecida há muito tempo, obesidade em crianças, né, falta de desejo sexual em mulheres, ou seja, diminuição aqui não fala, mas tem diminuição da contagem de esperma, e essa diminuição do desejo sexual, né, da mulher, o desenvolvimento sexual da mulher é exatamente devido ao seu papel na conversão de hormônios esteroidais, né? Então aqui você tem as consequências clínicas ainda, né, do risco e fatores de risco de deficiência de zinco. Aqui você tem, por exemplo, perda do apetite, perda do cabelo, impotência,
lesões de pele, retardo de cicatrização, hipertensão, aumento de risco de osteoporose, doenças cardiovasculares, né? Problema com a gustação, assim como a anosmia também, né? Você tem os dois problemas associados ao zinco. Você tem a alfa-2 macroglobulina, que é o principal transportador de zinco, mas no organismo. Você vai ter problemas com estresse oxidativo aumentado, alterações no comportamento, né? Diminuição da absorção do folato. Você vai ter várias interações, por exemplo, aumento do processo inflamatório, tudo isso associado ao zinco, né? E aqui você tem algumas patologias, né, associadas à deficiência de zinco, por exemplo, alterações hormonais, defeito de tecido conjuntivo, perda de peso, hipogonadismo, né, retardo no crescimento. Esse trabalho foi muito interessante, foi um trabalho feito no Vietnã pós-guerra, onde eles demonstraram que as crianças, como se alimentavam apenas de arroz integral, eles tinham diminuição de absorção de zinco, né? Eles voltaram a dar zinco para as crianças cresceram. Conclusão, né? O zinco, a falta de zinco retarda o crescimento, né? Retarda a puberdade, dá uma alteração mental, diminui alguns hormônios, né? A produção de hormônios como insulina, IGF-1, hormônios tiroidianos, hormônio de crescimento, testosterona, progesterona, timodulina, tudo isso diminui quando você tem deficiência de zinco. Você tem alterações como a diminuição da resistência a infecções, né? Alterações psiquiátricas, tudo isso é associado à deficiência de zinco, né? Ainda você tem, em termos de deficiência de zinco, vários fatores como risco de diabetes, né? A diminuição da resposta imune, já falamos, baixa estatura. O zinco, né? Ele pelo seu efeito, né? Ele é um estabilizador do genoma. A deficiência de zinco leva a um dano, a diminuição da capacidade de reparo do DNA, alteração do ciclo, né, da metionina, que é o ciclo de um carbono, que é a metilação, com uma hipometilação do DNA, né? E aí você tem alterações no seu cromossomo, né? A deficiência de zinco leva a uma diminuição do reparo do DNA, ou seja, mais DNA deletado, mais inflamação, sem contar o estresse oxidativo, que gera exatamente o que? Excesso de radicais livres, né? Então você tem, por exemplo, esse problema associado. Agora você não pode ter zinco. É um negócio seguinte, gente: zinco você não pode ter nem falta nem excesso. Se você tiver excesso, você também está perdido. Olha aqui: zinco, deficiência de zinco, você tem alterações no seu sistema, nós já conversamos sobre praticamente todos eles, né? E o excesso, ó, letargia, déficit neuronal, alterações da respiração, diarreia, ó, risco elevado de câncer de próstata, né? Isso vocês não tinham visto, mas uma dose de zinco muito alta pode dar dor epigástrica. E você tem sintomas, né? A deficiência de cobre é o primeiro sintoma de excesso de zinco, porque você diminui a absorção. Você tem alteração do linfócito, né? E na deficiência você tem alterações, né? Resposta imunológica alterada, infecções de repetição, retardo do crescimento. E aí você tem um fator importante, pelo menos na minha consideração, um retardo do crescimento de pelos e cabelo, que deve ser observado e é clinicamente mais fácil de ser analisado, né? Então o zinco, alguns sinais de depressão de zinco existem no seu corpo, né? Então você tem lesões de pele, lesões nasais, lesão bucal, lesão intestinal. Então o maior problema são o que? São os problemas associados à mucosa bucal, né? Você vai ter muitos sintomas de infecções, então você vai ter problemas com a depressão de zinco. Você pode olhar o zinco, né, no plasma, né? Você também pode olhar o zinco no sangue como um todo, beleza? Então o sistema imune é impactado pelo zinco, mas olha que coisa interessante aqui. Você tem o sistema de absorção de zinco, são os transportadores de zinco, a produção de metalotioneinas, né? E aí esse zinco vai ser utilizado nos seus caminhos bioquímicos normais, né? Para você, sei lá, produzir proteínas, fazer o seu papel como um todo do zinco no seu corpo. Vocês sabem que agora o zinco é importante na resposta imune. Você pode compensar parcialmente a resposta imune, tanto a alteração nas células B quanto células T, suplementando o zinco, compensando o déficit imune que acontece com o envelhecimento, né? Então a expansão clonal dos linfócitos são zinco dependente. Você tem interações ainda com inflamação crônica, onde o zinco tem o efeito na timulina, né?
Mas o zinco também tem o que? Tem um efeito no processo inflamatório. Então o zinco é associado ao processo inflamatório, sim. Quando você precisa inflamar, você precisa responder a uma agressão externa, você precisa produzir anticorpos, você precisa responder com a resposta imune celular, a deficiência de zinco vai ser o limitante da sua resposta melhorada. Há outros fatores, né? Por exemplo, a glutamina, a UBCAA, todos eles vão compensar e aumentar a resposta imune. É aquela história que eu sempre conto para vocês, né? Se a demanda está aumentada, eu tenho que suprir a demanda. Se eu deixar de entregar para o meu corpo algum nutriente importante, a resposta será limitada. Isso serve para qualquer coisa, pessoal, inclusive para a resposta imune. Aqui você tem uma relação também com o envelhecimento, com efeito na questão dos linfócitos B, né? E o zinco compensa esse processo de envelhecimento, esse efeito de envelhecimento no processo inflamatório, né? O zinco, pela sua ação antioxidante, ele diminui a produção de radicais livres, né? Automaticamente diminui aquilo que a gente chama de LDL oxidada. É lógico que o zinco tem que estar perfeito no seu dia a dia, diminuindo o processo de fagocitose, inflamação, fatores de crescimento, molécula de adesão, diminuindo prevalência de aterosclerose. Por isso que o pessoal fala que baixa de zinco pode aumentar o risco de aterosclerose. Alguns estudos mais recentes citam o zinco como estimulante do PPR gama. E o que ele faz? Aumenta a captação de glicose na célula, né? Isso traz um efeito para o zinco, que é o seu efeito em diabetes. E o zinco realmente baixa a glicemia, não é aquele milagre, né? Mas ele é usado para baixar a glicemia, sim. E particularmente há um estudo com gluconato de zinco estimulando o PPR gama nas células, né? Mas o zinco, pelo seu efeito antioxidante, ele é um protetor e diminui o risco de aterosclerose. Bom, o zinco também tem a ver com osteoporose, né? Evidentemente, sem zinco você não faz osso. Por quê? Primeiro porque vários hormônios associados ao crescimento, ao estímulo, como o GF1, são dependentes de zinco, né? E você tem a fosfatase alcalina também, que é dependente de zinco. A síntese de colágeno é dependente de zinco. A osteocalcina é dependente de zinco, porque ela é dependente de vitamina A, e a vitamina A para sua absorção é dependente de zinco. Então, na deficiência de zinco, a sua ossificação será deficitária, né? Olha o papel do zinco aqui também na reabsorção óssea, inibindo a atividade dos osteoclastos, né? E aí você vai ter o que? Uma diminuição da reabsorção óssea, consequentemente você vai ter um osso mais denso. Então você tem o efeito benéfico do zinco nos osteoblastos e o efeito inibidor do zinco nos osteoclastos, né? E como parte do efeito você tem o PTH, a prostaglandina E2 e a vitamina D, né? A 1,25 de hidroxivitamina D, que também estimulam os osteoblastos. Aí você, quando você for olhar aqui, você tem vários outros fatores, né? Você tem, por exemplo, o estradiol como fator importante. Você tem os bisfosfonados que inibem a atividade dos osteoclastos. Você tem a vitamina K, que é associado à carboxilação da osteocalcina. Então você tem que somar tudo numa abordagem inclusiva, né? Tá certo? O zinco na resposta imune, voltando àquela história, né? Se você dá zinco para o seu paciente idoso, você tendo o status adequado de zinco, você vai diminuir o risco de doenças degenerativas associadas ao envelhecimento. O que acontece o contrário com a deficiência de zinco, que é muito comum no idoso, né? Então, se você tem o idoso com deficiência de ingestão de zinco, você tem um risco idoso com mais riscos de doenças degenerativas. Então, suplementar zinco é interessante na resposta imune. Você tem que olhar se a pessoa está deficiente. Outra coisa interessante também é o seguinte: o excesso de zinco não é bom, né? O excesso de zinco acaba sendo ruim para o paciente, né? A deficiência de zinco durante a fase de desenvolvimento do cérebro, ela reduz a neurogênese, né? Então você tem uma alteração durante a sua maturação, né? A fase onde você está desenvolvendo o seu sistema nervoso central. A deficiência de zinco leva a diminuição de proliferação de células tronco, né? Eles aumentam a apoptose dos precursores neuronais e leva a uma deficiência na diferenciação neuronal. Então você não pode ter deficiência de zinco em fase nenhuma da sua vida. Se você tiver, na verdade, gente, cá entre nós, né?
Isso serve para qualquer elemento, né? Não é zinco só, para qualquer coisa. Tem deficiência ou enrolou-se a vida, né? O zinco tem outro papel importante, que é o seu controle no receptor N-metil de aspartato do glutamato. Esse receptor faz entrar cálcio, né? Olha só que interessante, ainda há controvérsia, né? Eu sempre vejo que há controvérsia, mas hoje a ideia recente é que o zinco é liberado junto com o glutamato na fenda sináptica. E quanto mais zinco é liberado, menos efeito glutamatérgico você tem. Então a deficiência de zinco aumenta o receptor, o efeito no receptor do glutamato N-metil de aspartato. Aí o cálcio, o canal se abre aqui, aí entra o cálcio estimula a calmodulina e a proteína quinase, né? E aí você vai ter uma ativação da óxido de sintetase neuronal, produzindo óxido nítrico, ao mesmo tempo a proteína quinase C estimulando o NADPH oxidase, gerando superóxido. E aí você tem o que quando você soma esses dois? Radicais livres, né? Se esses dois encontram um com o outro, eles viram o peróxido nitrito, que é o ONU, né? E o peróxido nitrito nitrifica, né, proteínas com mais facilidade. Olha que interessante, né? O zinco é liberado junto com o glutamato, né? E aí você fala, mas isso é legal, né? É legal se você não tiver um probleminha, como por exemplo, depósito de proteína beta-amiloide, né? O zinco aumenta, né, a precipitação de proteína beta-amiloide, ou a formação de placa amiloide, né? Então você tem um efeito ruim do zinco nesse caso. E olha que interessante que o cobre também ajuda, ou quer dizer, na verdade ajuda a piorar, e o ferro também dá uma ajuda na piora, né? Então isso acaba sendo ruim, né? O excesso de zinco no seu cérebro é associado em Alzheimer à toxicidade, né? Então você tem a proteína precursora amiloide liberando a proteína beta-amiloide, né? Que em presença de metais vão fazer o que a gente chama de placas amiloides, que vão ser o que a gente chama de parte da fisiopatologia básica do mal de Alzheimer. E esse aqui está repetido, né? Então o zinco ele tem vários efeitos. Um efeito importante é a transcrição, a transcrição da mensagem nos zinc fingers, né? A proliferação celular, né? Você precisa de zinco para fazer proliferação celular, não só porque você precisa para fazer, por exemplo, DNA, mas você precisa fazer proteína, lipídios, tudo é zinco dependente. No controle do estresse oxidativo, né, a autoprodução de radicais livres, o zinco, por vários efeitos, tanto quanto o seu efeito na sódio, né, seu papel na sódio diretamente, quanto na produção de metalotioninas, dá um efeito antioxidante. A deficiência de zinco causa uma diminuição da resposta imune, e parece que as células que sentem primeiro são as células natural killer, né? E o zinco ele está envolvido, né, na patogênese de várias doenças, né? Cardiovascular, câncer, Alzheimer, diabetes, doença de Wilson, depressão. O zinco é usado para tratar a doença de Wilson porque ele diminui a absorção do cobre, né? Isso é uma interação bastante conhecida. E depressão também, pelo seu efeito no receptor de glutamato, ele acelera a melhora do paciente. Então você tem o zinco inibindo a formação de radicais livres, né, pelo seu efeito nessas enzimas, por exemplo, a superoximutase, né, a indução de metalotionina e o seu efeito na NADPH oxidase. O zinco diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo a oxidação da LDL, diminuindo, né, vários fatores associados à doença aterosclerótica, como o crescimento de célula, a inflamação e a coagulação. O zinco, né? O zinco, você faz um teste de tolerância ao zinco. O zinco tem uma absorção relativamente boa. Quando você aplica o zinco via oral, você tem um nível de absorção, e se faz geralmente esse teste de tolerância ou teste de absorção em grupos, né? Então olha só, por exemplo, que o paciente que é um paciente não diabético, que é o grupo controle, né, ele tem uma disponibilidade melhor de zinco, enquanto que o paciente diabético tem uma disponibilidade pior de zinco. Isso é um teste de absorção, é um teste de zinco. Há um teste interessante de zinco que é o seguinte: a gente coloca um sulfato de zinco numa solução aquosa e coloca na boca dos pacientes.
O zinco ele deixa um sabor, sabe aquele sabor de tanino, ele amarra, é daquele sabor adstringente. Os indivíduos que têm deficiência de zinco parece que sentem menos esse sabor adstringente. Isso é um teste que está sendo feito. Se dá uma gota de zinco na boca e se detecta a deficiência de zinco ou não nos pacientes, né? Então o zinco, a homeostase de zinco, ela está alterada em alguns pacientes, né? O paciente diabético é o paciente principal. Então você tem um paciente com diabetes tipo 1, tipo 2, né? Tratados com insulina, não tratados com insulina. Você vê que o paciente com diabetes tratado com insulina tem um nível menor, né? O paciente diabetes tipo 2 tem um nível intermediário. Então o zinco é um produto para se administrar ou para se fazer o diabético consumir em quantidade melhor, né? A deficiência de zinco leva à diminuição de zinco na fenda sináptica. Vocês viram que ele é liberado, né, junto. E essa deficiência de zinco na fenda sináptica aumenta a neurotransmissão de glutamato, diminui GABA, né, e diminui BDNF e NGF. Isso é associado à depressão, envelhecimento e neurodegeneração. Ao aumento de neurotransmissão glutamatérgica, diminuição da neurogênese e da plasticidade sináptica. Quando eu aumento o meu glutamato, eu aumento a entrada de cálcio dentro da célula e aí eu tem o efeito excitotoxicidade. Que vocês lembram que eu mostrei ali atrás, né? O estímulo da fosfolipase C, da proteína quinase C e o estímulo da NOS, né? E aí você tem a produção de óxido nítrico e a produção de superóxido que vão levar ao aumento do estresse oxidativo no seu neurônio. Isso pode levar ao aumento ou piora da depressão, leva com certeza a uma velocidade maior de envelhecimento e a neurodegeneração. E aí você dá zinco para o seu paciente, ele vai liberar mais zinco na fenda sináptica, esse zinco na fenda sináptica vai aumentar a AMPA e diminuir NMDA, né, aumentar a neurotransmissão de glutamato no AMPA. Isso vai aumentar o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, vai estimular a produção de serotonina, vai inibir a GSK3, que é a glicogênese sintetase quinase, vai levar a uma melhora da neurogênese e plasticidade. Olha que a seta está errada, a seta aqui é para cima, né, gente? Diminui o glutamato, né? Diminui o glutamato, diminui a entrada de cálcio e o efeito excitotóxico do cálcio, e aí você tem uma diminuição da depressão, melhora do envelhecimento e diminuição da neurodegeneração. A única coisa erradinha é essa seta aqui que está para baixo, ela deveria estar para cima, né, pessoal? Então repara bem que a seta está errada, né? Posicionamento errado da seta. Então o zinco é importante no que a gente chama de neurotransmissão glutamatérgica. Então quando você... E o zinco vai ser importante, por exemplo, para você trabalhar com vícios, né? Então a neurotransmissão glutamatérgica libera zinco e esse zinco modula glutamato, né? E esse efeito vai ser associado a quê? Há um efeito antioxidante e há um efeito de melhora, né, de neurotransmissão glutamatérgica, modulando o glutamato nos seus pacientes. O que pode ser interessante esse trabalho aqui tem o do magnésio e do zinco, né? E esse material aqui é interessante porque o do zinco especificamente pode ajudar você a controlar ou tratar pacientes viciados, né? Ainda sobre zinco e cérebro, né, olha só o papel do zinco em vários caminhos associados, né, à depressão, né? Então você tem, por exemplo, o efeito do zinco no processo inflamatório, na estímulo da hidro e da tido, né, o TDO, diminuindo o quinolínico, o zinco com seu efeito antioxidante, o zinco com seu efeito antiapoptótico, inibindo o GSK3, aí você tem o zinco modulando receptor de glutamato, e aí você vai ter o que, ó? Um nível adequado de zinco, melhora da neurogênese, melhora da sinaptogênese, melhora da plasticidade sináptica e melhora da neuroproteção. Ou seja, dentro do valor normal, o zinco é interessante para você administrar no seu paciente e controlar sintomas de depressão importante, né? O zinco ele tem papel, né, na fisiopatologia e no tratamento de desordens depressivas. Então aqui você tem uma lista de trabalhos associando aos sintomas psiquiátricos a alterações do metabolismo de zinco. Aqui, por exemplo, nesse primeiro, aumento de cobre em relação ao zinco. Por baixa de zinco, por aumento de cobre. Então você tem uma maior proporção de pacientes deficientes de zinco em pacientes com depressão, né? E olha que isso já se sabe há muito tempo, desde a década de 80, que se sabe que a depressão é uma doença que
é caracterizada por ter menos zinco, né, no indivíduo. Ainda que os achados de zinco, ó, zinco ele está mais baixo na depressão, e aqui eles encontraram mais cádmio e mais chumbo, né? Então você tem muitos estudos mostrando uma relação entre zinco e depressão. Zinco baixo mais depressão, né? Esse é um trabalho também associando o que, né? Uma melhora dos sintomas de depressão associada ao nível de zinco. Quanto mais alto o nível de zinco, menor o nível de depressão nos pacientes. Esse é um trabalho que também avaliou esse nível, comparando com a imipramina, e eles mostraram exatamente que entre os indivíduos que melhoraram da depressão, né, tinha uma maior quantidade de zinco, um maior nível de zinco no plasma. Então, você pode melhorar o resultado de um antidepressivo administrando o zinco. Não que o zinco per si vá melhorar a depressão, mas se o seu paciente tem um nível de zinco adequado, a depressão, o medicamento dele vai dar um resultado melhor e mais rápido, ok? Isso aqui é uma avaliação dos trabalhos com zinco, né? Mostrando, né, a tendência a favor do suplemento de zinco em pacientes, por exemplo, com depressão, né? Então você tem aqui suplemento de zinco, você tem as avaliações dos indivíduos. E o que você vê, né? Que há um claro benefício quando você avalia os estudos de uma tendência a mostrar que o zinco é um produto a ser acrescentado, somado a um tratamento antidepressivo para melhorar o efeito na depressão. Esse é um trabalho isolado, né? Foi feito um trabalho onde o paciente com hiperatividade, eles usaram zinco no dia a dia, né? E o que eles mostraram? Mostraram que o zinco tinha um efeito melhor do que o placebo na melhora de desordem de atenção, ok? Então o zinco, isso é por quê? Porque o zinco compete com o glutamato, né? Mas o magnésio pode dar um efeito parecido, a teanina também, mas você pode somar, por exemplo, uma teanina mais um magnésio mais um zinco e obter um efeito sinérgico. Ou você pode, por exemplo, somar uma N-acetilcisteína, uma teanina, mais um zinco e um magnésio e obter um efeito melhor ainda, né? Então você consegue, né, trabalhar com suplementação e obter o máximo de efeito para diminuição do efeito para melhor do efeito do zinco. E aqui um trabalho, né, do zinco, ele foi levemente melhor do que o placebo, né? Tá? Não foi assim nada fantasticamente bom, mas foi levemente melhor que o placebo. E aí vocês notam que o placebo tem que ser errado, né? Tinha um outro erro interessante aí, mas eu não. Esse aqui é um trabalho, esse foi um trabalho de revisão em zinco e cromo em pacientes com diabetes, né? Tipo 2. E eles mostraram que uma suplementação de zinco, né, 30 miligramas e cromo 400 microgramas. Está errado aqui, pessoal, porque quando você transporta o cola e copia, né, às vezes não sai certinho. Então é 400 microgramas, 400 microgramas de zinco de cromo na forma pidolato, 30 miligramas de zinco na forma gluconato. E eles mostraram o que, né? Mostraram um efeito, né, antioxidante, tá, do zinco e do cromo nos pacientes. E quando você associa zinco e cromo, tudo bem, o efeito não foi lá muito melhor. Mas quando você olha o papel do zinco, ele tem um efeito antioxidante, diminuindo a formação de substâncias reativas ao ácido barbitúrico. Essa é uma associação de equinácea, zinco, selênio e vitamina C, né? Olha aqui o placebo, quadradinho, né? Aí você olha aqui a equinácea sozinha, né? Não, perdão, o placebo esse quadradinho, né? O equinácea o losango, o equinácea com a vitamina C, zinco e selênio, efeito melhor. Ou seja, a equinácea é melhor do que o placebo para tratar infecção, piora de doença pulmonar obstrutiva crônica? Não. Mas quando você associa zinco, selênio e vitamina C, o efeito é melhor. Ou seja, o efeito aqui é do zinco, do selênio e da vitamina C, né? Que nasce aqui, para mim, não fez nada nesse trabalho. Aqui um trabalho de sulfato de zinco e verruga viral, naquela verruguinha que a gente tem, quer dizer, a gente tem, não, desenvolve às vezes nos indivíduos imunodeprimidos, né? Mas muitas pessoas têm aquelas verruguinhas, eles costumam queimar, né, com ácido salicílico, fazer a retirada, aquelas coisas todas. Mas olha aqui que interessante, os indivíduos usaram sulfato de zinco, né?
foram suplementados com sulfato de zinco. E olha que interessante, porque a dose oral foi 10 mg por quilograma de peso de sulfato de zinco, e eles mostraram aqui que no final do estudo, né, no grupo ativo havia uma remissão muito grande, uma diminuição muito grande das verrugas virais, né? Aqui você tem o benefício do zinco nas subpopulações de linfócitos T em pacientes com diarreia aguda, e realmente o zinco tem um benefício na resposta imunológica, né? Esse trabalho é um trabalho de solução de reidratação oral, colocando zinco e prebióticos. Se você olha aqui, tem o zinco aqui dentro, né? Em termos de 1 milimole por litro, né? Foi colocado fruto oligosacarídeo e o xilo oligosacarídeo, mas se você for contar a quantidade por litro, deu uma quantidade muito pequena, né? E eles fizeram o que? O trabalho eles fizeram em pacientes com diarreia, crianças com diarreia. O que eles notaram, né? O grupo que usou, né, o produto contendo zinco, eles tiveram uma probabilidade cumulativa menor de ter diarreia, tá ok? Então o zinco numa solução de reidratação oral é uma boa opção para o seu paciente, né? Isso aqui é um suplemento de zinco em mortalidade em crianças no geral, né? E eles demonstraram que em relação ao controle, ao risco cumulativo a mortalidade era menor nos pacientes suplementados com zinco, né? Aqui é aquela mesma solução, mesmo trabalho. Estou ficando maluco, né? Deve ser idade, memória. Eu estava até conversando outro dia com a Camila que a minha memória está começando a falhar. Esse é um trabalho de 10 mg de zinco na forma de gluconato de zinco, né? E eles observaram o efeito da suplementação de zinco em infecções das vias aéreas respiratórias. Eles demonstraram que os pacientes que usavam o produto tinham um nível maior de zinco no organismo, né? Legal, né? O percentil de concentração. E, né, o que eles notaram? Eles notaram que os indivíduos suplementados, né, tinham menos episódios de infecções nas vias aéreas respiratórias. Beleza? Olha aqui o resultado, né? Você teve menos proporção de pacientes com episódios de infecções, né, das vias aéreas respiratórias. Aqui um trabalho, aqui é o mesmo trabalho, né? Só que o paciente suplementado com zinco, a porção de pacientes em termos de infecções, você vê que há uma superioridade do zinco em relação ao placebo, né? Na média de duração de dias com uma infecçãozinha. Beleza? Aqui há um trabalho também de zinco, né? Com infecções bacterianas, né? E aí o que acontece? Que você tem, por exemplo, nos pacientes, né, que usaram o zinco, um benefício, não foi lá assim uma coisa fantástica, mas foi um benefício melhor em relação ao placebo, né? Trabalhos mais clássicos, né? Esse foi um trabalho da Lancet. Esse aqui é o mesmo trabalho de infecções respiratórias, mostrando ainda uma superioridade do zinco em relação ao placebo, né? Tá certo? Então crianças com infecções respiratórias ou riscos seriam boas, não vou dizer vítimas, mas seriam bons pacientes para você usar zinco. Esse aqui foi um trabalho também de zinco em resfriado, né? Esse foi interessante, que eles fizeram 12,5 mg de zinco em forma de balas, né? E o paciente usou 4 vezes ao dia. O que aconteceu? O paciente que usou zinco, o paciente que usou placebo, né? Então a média de dias com doença no zinco foi de 3,8, enquanto que no placebo foi 7,7. Praticamente metade do dia resfriado, metade dos dias da semana resfriado, né? Ou seja, a proporção de dias sobre o resfriado durou 50% menos no paciente que usou o zinco, né? Assim como a severidade dos sintomas também no grupo que usou o zinco foi menor. Então o zinco parece que é melhor que vitamina C para resfriado, né? Esse é um trabalho interessante, porque eles pegaram crianças de baixa estatura e deram hormônio de crescimento para as crianças, né? Olha só que legal, eles pegaram, deram cálcio. O cálcio agora está sendo muito usado em crescimento, vitamina D, né? Até que foi grande vitamina D, né? E cálcio, vitamina D e zinco. Só que os dois grupos usaram o hormônio de crescimento. O GTH é terapia com hormônio de crescimento. Então é interessante. Você dá hormônio de crescimento, beleza. Você dá cálcio, ele cresce mais. Você dá cálcio com zinco,
ele cresce mais ainda. Então não é que ele aumentou o efeito, sei lá, né? Não aumentou a liberação, mas olha que a limitação do crescimento pode ser, por exemplo, você pode limitar menos o crescimento porque você está dando menos nutriente, e cálcio e zinco são limitantes do crescimento. Então imagina só, você dá GH e você não obtém o efeito máximo da terapia com GH no crescimento porque você não vê a alimentação como importante, quando você deveria olhar a alimentação como fator primordial e a deficiência nutricional como limitante do crescimento. E aqui só o cálcio funcionou, cálcio, vitamina D, né? E aqui o cálcio, vitamina D e zinco, olha só que legal, foi muito melhor o percentual de crescimento, ou seja, em termos de ganho, né? Aqui você tem, né, um trabalho de zinco também, né, avaliando o que, né, pneumonia severa, né? E nesse estudo eles mostraram que se a pneumonia era severa, o zinco fazia diferença, né? Se não era severa, o zinco não fazia tanta diferença assim, beleza? Então você tem aqui, na verdade, o que? Um efeito benéfico do zinco nos pacientes com pneumonia mais severa, né? Então tá um benefício nos indivíduos e a recuperação é melhor. Esse é um trabalho de zinco, eles fizeram mulheres no Japão, mulheres grávidas, né? E eles administraram zinco com ferro, e quando eles administraram zinco com ferro, eles observaram que o efeito era muito melhor. Mas olha aqui o perfil quando se dá zinco para essas mulheres, o GF1 sobe, né? A hemoglobina sobe muito mais rapidamente. Então quando você dá zinco com ferro, você tem um efeito muito melhor no tratamento de uma anemia, né? Olha a questão do uso de ferro, mas olha aqui a capacidade ligante ao ferro, ou seja, um aproveitamento melhor do ferro no metabolismo. Esse é um suplemento também de zinco em pacientes com, e o nível plasmático de homocisteína em pacientes com doença renal em estágio final, né? E aí você vê que a suplementação de zinco baixa a homocisteína nesses pacientes. É lógico que algumas enzimas do ciclo de um carbono dependem de zinco na sua estabilidade, né? Então você precisa de zinco nesse papel bioquímico. Esse é um trabalho que eu fui colher lá no buraco, né? Eu fui atrás desse trabalho que eu sei que ele existia, que eu sei que eu tinha lido ele. É uma suplementação de zinco, né? Se não me engano aqui foi uma dose alta, né? Você tem que ser acima de 80 mg e câimbras, né, noturnas em pacientes com cirrose. Aí você tem aqui a frequência de câimbras antes e depois do zinco, a escala de dor antes e depois do zinco, né? E o zinco, o nível de zinco aumentou, né? Mas olha só, a frequência de câimbras caiu de forma significativa, assim como a dor também caiu de forma significativa. Esse é um trabalho de 220 mg de zinco em rosácea, né? E eles 2 vezes ao dia, ou seja, uma puta dose. Nessa dose, gente, ele funciona para osteoartrite. É uma dose muito alta. Eu não achei o trabalho de osteoartrite para pôr aqui, artrite reumatoide para colocar para vocês. Mas trabalhos mostram que uma dose cavalar de zinco, 600 mg de zinco, sulfato de zinco, melhora sintomas de artrite, né? E aqui uma dose de 220 mg 2 vezes ao dia de zinco para rosácea. E olha o que eles observaram, uma melhora na escala de severidade da rosácea com o tratamento com zinco, né? Não é assim uma coisa fantástica, mas é uma melhora. Isso aqui é uma suplementação, se não me engano é o Aredes, isso aqui, né? Eu acho que é o Aredes, onde eles avaliaram o efeito de zinco, beta-caroteno, vitamina A e vitamina C em degeneração macular senil. Aí em relação ao placebo, então a probabilidade do avanço da degeneração macular senil foi menor quando você colocou zinco, né? Então você olha aqui os antioxidantes, o zinco sozinho, mas o antioxidante mais zinco dá um benefício melhor, né? Então olha aqui, eu coloquei a fórmula aqui para vocês. O zinco foi uma dose até boa, né? Vitamina C 500 mg, vitamina E 400 unidades internacionais, beta-caroteno 15 mg e zinco na forma de óxido de zinco 80 mg, né? Aqui ainda a mesma coisa, né? A probabilidade de perda moderada de visão, olha que quando você associa o zinco com os antioxidantes, o efeito é melhor, né? Então é uma boa formulação você usar essa aqui para essa finalidade. Em cuidados intensivos, né, você tem o benefício do uso de zinco também. É lógico que você tem que ter a necessidade, ver se a demanda exige. Então você tem benefício, por exemplo, do zinco mais que 40 mg por dia, que é a dose de zinco elementar, que variou bastante, né? Então você tem o que? Na grande maioria você tem aqui melhora de úlceras, queimaduras, né? Quando exige um anabolismo você tem um efeito melhor.
Aqui também você tem algumas coisas relacionadas à acne, psoríase, né? Mas aqui você vê, por exemplo, estomatite aftosa, alguns benefícios em pacientes com suplementação de zinco, né? Ainda aqui alguns problemas com neuropatia diabética, né? Anemia falciforme. Então você tem várias aplicações de zinco. Aqui nessa escala está a dose, né? E aqui você tem o resultado. Então, por exemplo, cólera tem um efeito melhor em cólera, melhora de linfócitos T, essas coisas todas associadas à resposta imune com diferentes doses do zinco. Esse é um trabalho muito interessante também. Eu falei para vocês de zinco e esperma, né? Então a concentração de zinco na vesícula seminal, né, é diretamente associada à quantidade de cobre, à contagem de esperma. Então, quanto mais zinco, mais esperma. Lógico que essa curva vai chegar a uma estabilidade, né? Então, não espero que isso seja diretamente proporcional. E no tocante à morfologia também há um benefício de se suplementar zinco em infertilidade fator masculino, né? Aqui você tem uma relação entre cobre e ferro, entre cobre e zinco, né? Pacientes com diabetes, pacientes com controle. Olha que interessante, porque o paciente diabético, à medida em que você tem aumento do cobre, você tem aumento do zinco, no paciente controle, perdão, no paciente diabético a relação é inversa, né? Olha a relação do zinco no seu sangue e a hemoglobina glicada, né, mostrando o efeito antioxidante. Quanto mais zinco, menos hemoglobina glicada no paciente com diabetes mellitus, né? Bastante interessante, né? Esse é um trabalho de zinco, sulfato de zinco em solução aquosa, uma comparação de biodisponibilidade, né? Então você tem aqui sulfato de zinco bem absorvido, né? Bastante interessante. E as lições de hoje sobre o zinco são que o zinco é importante em tecidos de alta proliferação. Então toda vez que você precisa ter uma alta proliferação do tecido, o zinco é importante. Então vamos supor, você entra em contato com uma bactéria, você tem uma queimadura, seu sistema digestivo precisa recompor a mucosa intestinal, tudo isso você demanda mais zinco no metabolismo. Mas lembra que você precisa de zinco, mas precisa de outras coisas, né? Como proteína, caloria, aquela tudo mais. Então o zinco sozinho não vai fazer efeito, desde que você faça uma abordagem bem feita, você vai ter benefício. Você é importante em momentos de alta síntese proteica, né? Então demandou síntese proteica, você precisa de mais zinco. Alguns hormônios dependem de zinco, a insulina e GF1 aqueles que me vêm mais à cabeça, mas os hormônios sexuais todos também. O zinco ele é imunomodulador, né? Em doses altas ele é imunossupressor, tá? Então toma muito cuidado com o zinco por conta da dose, né? Beleza? Legal, gente. Muito obrigado pela atenção de hoje, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.